Então, 1 João, no capítulo 1, nos versículos de 5 a 10, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 5 a 10, é o apóstolo João, por isso que ele diz que a mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Ele ouviu a mensagem, ele estava presente quando Jesus ensinou, pregou, curou. Aí ele diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, ele repete, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai querido e amado, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa congregação. Teu Santo Espírito foi quem trouxe cada pessoa, e que agora que teu Santo Espírito continue falando, que essa ceia dessa manhã seja uma ceia de restauração, de cura, de libertação, de livramento, que nós saímos daqui diferente da maneira como nós chegamos. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, no Novo Testamento, aqueles que estudam a palavra de Deus sabem que tem 8 cartas que são chamadas de cartas universais. Universais porque elas são atemporais. Elas servem para todas as igrejas em todo o tempo. Elas são chamadas de universais. É fácil de guardar porque elas começam em Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas. Elas são o final do Novo Testamento, se podemos dizer assim. E elas, como eu disse, elas são chamadas de cartas universais. E entre elas, as que são ditas universais, estão as 3 cartas que João escreveu. Essa carta que nós acabamos de ler, como as 2 seguintes, elas foram escritas, querido, calcula-se que 60 anos a 90 anos depois de Cristo, quase 100 anos após a vida, morte e ressurreição de Jesus. E o que acontecia? Por que João escreveu essa carta? Porque as igrejas e as comunidades de fé, elas começavam a se diferenciar da igreja primitiva, da igreja montada pelos apóstolos, da igreja iniciada depois que Jesus ascendeu aos céus. Então João escreveu essa carta com esse propósito, porque tinham ensinos, queridos, que desvalorizavam a obra de Jesus feita na cruz do Calvário. Tinham mandamentos de Deus que estavam sendo deixados de lado. Não, isso não é de Deus. Não, isso nós não vamos fazer. E aí o apóstolo João escreveu essas cartas. Essa carta aqui, querido, se você reparar, ele fala várias vezes em engano, mentira, doutrinas falsas, falsos profetas, anticristos. Ele fala de muitas coisas, querido, porque muitos, ele diz no capítulo seguinte, tinham estado na igreja, mas não estavam mais na igreja. Presta atenção, meu irmão, desigrejado já existe desde o 1º século. Não é uma coisa de hoje, não. Hoje tem gente desigrejada. 1º século já existia. Eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos.
Está escrito aí. É só você ler a seguir. Muitos tinham estado e tinham saído. E agora, querido, o que eles faziam? Tinham saído da igreja e combatiam a igreja. Havia divisão, havia desunião, havia facções. Haviam pessoas que se diziam cristãs fazendo oposição a cristãos. Havia igrejas que se diziam cristãs fazendo oposição a outras igrejas. Havia rivalidade, havia competição no meio da igreja. Muito semelhante, querido, ao que nós vivemos hoje. Você concorda comigo? Com certeza. Muito parecido com o que a gente vive hoje. Acontecia lá no primeiro século. Ontem eu assisti uma mulher falando sobre Machado de Assis, uma mulher americana que leu um livro de Machado de Assis e ficou encantada com Machado de Assis. E falou, meu pai, esse homem escreveu no tempo que o Brasil ainda vivia a escravidão. Ele era negro. E as coisas que ele fala, como a mulher dizia, são tão atuais. Aconteceu lá atrás, queridos. Acontece hoje. Amém, querido? Amém. Então a gente vê que essa história, desigrejada, hoje existe a maior congregação, são de desigrejados. Meu irmão, isso já acontece desde o primeiro século. Desde o primeiro século da igreja, isso já acontecia. Não é? Hoje a gente vê muitas igrejas se dividindo, queridos. A gente vê, querido, muitas pessoas saindo da igreja e abrindo a sua própria igreja. Amém, querido? Às vezes tirando os membros da outra igreja. Pescando no aquário do vizinho. Mais fácil. Coisa que a gente vê isso, meu pai. Um dia a gente estava lá no conselho e um dos bispos estava pregando, ele estava falando exatamente disso. O que estava acontecendo lá na igreja dele, que estavam as pessoas sem menor pudor, pegando músico, pegando pessoas que faziam louvor, pessoas que eram importantes, e tirando, e oferecendo, e pagando. Meu pai. Aconteceu lá atrás, queridos, acontece hoje também. Amém? Não fique escandalizado com isso, mas acontece. Amém? Então a gente vê que essa mensagem que foi para eles lá no primeiro século, ela serve para nós também. Glória a Deus. O que acontecia? Que Jesus Cristo já não era o principal. Jesus Cristo não era o Salvador, o Senhor, o cabeça. Outros salvadores estavam aparecendo, outros senhores estavam aparecendo, outras pessoas estavam se colocando no lugar de Jesus, de salvadores, Meu Deus. de senhores, daqueles que sabem a verdade. Então outras pessoas estavam ocupando o lugar de Jesus. Então, querido, a igreja naturalmente começava a perder as suas características principais. Aí o apóstolo João escreveu essa carta. Vamos botar os pingos nos is. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a banda toca. A igreja estava deixando de ser um lugar de amor, queridos. A igreja estava se tornando um lugar de divisão. A igreja não estava se tornando um lugar de unidade, de união, todos de mão dada. Vamos, é isso, vamos seguir. Pelo contrário, um puxava para um lado, outro puxava para o outro, outro puxava para o outro. A igreja não era um lugar de compromisso, não havia mais compromisso. Não havia perdão, não havia reconciliação. Amém, querido? Quer dizer, um lugar onde as pessoas deveriam viver relacionamentos saudáveis, as pessoas estavam vivendo relacionamentos doentios, relacionamentos de briga, de competição, de rivalidade. Vem para cá, eu te levo para lá, eu te dou isso, eu te dou aquilo, faz assim, faz assado. Ou seja, a igreja estava se tornando um lugar de briga. Tem alguma coisa a ver com a igreja de hoje, minha gente? Eu não sei se você sabe, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje no Brasil está dividida. Só não vê quem não quer ver. Vocês estão sérios, né? Eu falei que hoje é negócio de apertar o cinto, porque a palavra mexe com a gente, não é? Então, em vez de ser um lugar de relacionamentos saudáveis, a gente vê, muitas vezes, igreja lugar de briga, lugar de desentendimento, de discórdia,
de desunião, não vem para cá, não vamos para lá, né? Então, aqui, queridos, respirando, sorrindo, respirando, sorrindo, aqui a gente já pode começar a se examinar, porque a igreja é um lugar para relacionamentos saudáveis. Saudáveis com o seu irmão, saudáveis com os seus colegas de ministério, saudáveis com os seus líderes. A igreja é um lugar de cura, é um lugar de terapia, como disse o irmão pastor, cada domingo que eu venho aqui é uma terapia que eu faço. A igreja é um lugar de cura, de restauração, de renovação, de consolação. Não é um lugar para você se aborrecer, para você sair mal, né? Então, aqui a gente pode trazer para a gente, querido. Será que eu vivo relacionamentos saudáveis dentro da minha casa? Amém. Obrigado pelo amém. Amém. Será que eu vivo relacionamentos saudáveis na minha família? Será que eu vivo relacionamentos saudáveis na minha igreja? Será que eu vivo relacionamentos saudáveis lá no meio das pessoas com quem eu convivo, eu trabalho, eu moro? Será que eu vivo relacionamentos saudáveis? Nós estamos aqui na terra, queridos, para falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para dar esperança. Amém? Amém? E aí o apóstolo João, sem pedir licença, ele sinaliza o engano que muitos estavam caindo. Muitos estavam se enganando, mentindo para si próprios. Ele diz assim, querido, presta atenção, Deus é luz, nele não existem trevas nenhuma, nele não existe escuridão. Botando em outras palavras, Deus é luz, nele, queridos, não tem engano, não tem mentira, não tem falsidade. Em Deus não existe rivalidade, em Deus não tem competição, em Deus não tem desunião, divisão, em Deus não tem dissensões, facções, em Deus não tem panelinhas, em Deus não tem coisas feitas pelas costas, sem o outro saber. Em Deus não existem ressentimentos, mágoas, rancor, inveja, raiva, ódio, inimizade e tantas outras coisas que a gente poderia dizer. Isso não existe em Deus. Se não existe em Deus, é para não existir aonde? No nosso meio. Amém, queridos? Ele diz assim, se Deus é luz, vou repetir, e nele não existe trevas nenhuma, nele e naqueles que o seguem, não existem essas coisas. Vou repetir para você entender. Se Deus é luz e nele não existe escuridão, trevas, nele não existe pecado, nele não existe ódio, nele não existe raiva, nele não existe rivalidade, competição. Nele e naqueles que o seguem não existem essas coisas. Então se dissermos nós que mantemos comunhão com Deus e fazemos essas coisas, a gente está andando nas trevas. Simples, meu irmão. Se nós dissermos que nós estamos andando com Deus e eu estou praticando tudo isso, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu não gosto de gente desse jeito, eu não gosto de fulano, não gosto de olhar nem para a cara de ciclano, eu não estou andando com Deus. Eu estou andando aonde, queridos? Nas trevas, minha gente. E ele diz, se a gente pratica isso e diz que anda com Deus, não importa o que você diz, teus atos dizem outra coisa. Amém, queridos? Amém. Ele diz, se nós fazemos isso e praticamos essas coisas, nós mentimos e não praticamos a verdade, não praticamos a palavra. Não seguimos os mandamentos de Deus. Amém? Vocês estão aí? Se Deus é a luz, então aqueles que andam nas trevas e praticam essas coisas, não estão andando com Deus, independente do que eles dizem.
Porque às vezes a gente conversa com a pessoa, não, eu estou com Deus. Meu irmão, você está dizendo que está com Deus, mas os seus atos mostram outra coisa. O que você faz mostra outras coisas. O teu comportamento mostra outras coisas. O que você está vivendo está dando um testemunho que você não está andando com Deus, que você está andando nas trevas. A igreja está aí, minha gente? Amém. Amém. Ah, mas ele diz que está andando com Deus. Independente do que ele diz, os atos, as ações, o comportamento é que falam a verdade. Na verdade, querido, presta atenção nisso. Nós, com as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas práticas, a gente demonstra para todos se a gente está na luz ou se a gente está nas trevas. Quer que eu repita? O nosso testemunho ou testemunho, nossas ações, nossas atitudes, nossa palavra, nosso comportamento, nossa conduta, mostra para as pessoas se eu estou na luz ou se eu estou nas trevas. Independente que eu diga, eu estou na luz, não, eu estou andando com Deus, não, eu estou fazendo direção, fazendo debaixo da direção de Deus, mas vou matar minha sogra. Está entendendo, querido? Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Aquilo que a gente faz dá um bom testemunho, ou aquilo que a gente faz, querido, pode dar um mau testemunho. Como se diz por aí, testemunho. Amém? Amém. Presta atenção, ele diz, olha, Deus é luz. Ponto 1. Deus é luz. Está andando com Deus? Dá glória a Deus. Está andando com Deus? Então não pode matar a sogra. Amém? Tem que dar presente para a sogra. Amém. Está andando com Deus? Então não pode ter raiva. Você tem o Espírito Santo. Esse negócio de, que ódio. Às vezes você escuta, que ódio. Meu irmão, está andando com Deus? Por que tu está andando? Amém, querido? Amém. Aí ele repete no versículo 7, se nós andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, a nossa comunhão com Deus vai nos levar espontaneamente à nossa comunhão com os irmãos. Vou ler o versículo 7. Diz assim, se andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão. Em primeiro lugar com Ele, né? Mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? A nossa comunhão com Deus vai nos levar espontaneamente a uma comunhão com os irmãos. Amém? Amém. Presta atenção, querido. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos é uma marca da luz. Amém. Por quê? Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos é um relacionamento de amor, de perdão, de união, de unidade, de compaixão, de reconciliação, de santificação. Amém, querido? Amém. Isso são marcas que a luz está presente. Agora, se existe o quê? Desunião, divisão, falta de amor, ódio, mágoas, ressentimentos, outros pecados, queridos, são marca de quê? Trevas. Difícil falar, né, queridos? Aonde você vê amor, união, reconciliação, tudo é bom, ver unidos, irmãos, ali está a bênção do Senhor, ali está a luz de Deus, Aleluia. ali está a graça de Glória a Deus. Deus. Diga para o teu irmão, quando eu estou bem com você, eu estou na luz. Estou na luz. Amém. Agora, querido, quando eu estou mal com você,
Eu estou nas trevas. E nem sei que estou nas trevas. E ai daquele que me disser que eu estou nas trevas. Leva isso para a família, querido. Quando você está bem com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, você está na luz. Agora, quando você briga, quem é que briga aqui em casa? Com a família, com a mulher, com o marido, com a mãe? Você está nas trevas. Vocês estão aí, minha gente? Então a gente tem aqui, queridos, olha só, comunhão com Deus e com o próximo é marca de luz. Agora, divisão, desunião, desentendimento, está mostrando para que a minha comunhão com Deus está fraca. Porque se existem essas coisas na minha vida hoje, é porque, sem perceber, eu estou nas trevas. Amém, queridos? Eu sei que a palavra é difícil, minha gente. Você não imagina o que foi difícil para mim. A comunhão com Deus, querido, com a luz de Deus, vai nos levar a uma comunhão com os irmãos, aleluia, com a família, com a minha igreja, com a comunhão. Eu estou ligado com Deus, eu vou estar bem. É a cruz, querido. Você está bem aqui, você está bem aqui. Você está bem com aqueles que estão ao seu redor. Você vai viver na palavra, você vai seguir os mandamentos de Deus. Agora, a falta de comunhão com Deus, queridos, a falta de comunhão com a luz de Deus, trazendo desunião, trazendo divisão, trazendo discórdia, rivalidade, competição, desobediência, insubmissão, rebeldia. Falta de comunhão com Deus, minha gente, são as marcas de quem está andando nas trevas. Obrigado, minha irmã. Você está me ajudando falando isso. Presta atenção, queridos. Guarda isso. A nossa comunhão com Deus afeta os nossos relacionamentos, seja aonde for que Deus nos levar. Amém. A nossa comunhão, ou a falta dessa comunhão, afeta os nossos relacionamentos de família, de trabalho, de igreja, do que quer que seja. Amém, queridos? Amém. Engraçado, querido. Quando eu tenho comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus, ela afeta os meus relacionamentos para melhor. Agora, a minha falta de comunhão com Deus afeta os meus relacionamentos para pior. Amém? Amém. Só por aqui já chega, né, queridos? Já tem bastante. Mas o Senhor dá no versículo 9 e 10, aliás, o apóstolo João fala da chave da gente viver relacionamentos saudáveis. Tudo que Deus quer hoje, que nós vivamos relacionamentos, uma vida pessoal, querido, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, confessando os nossos pecados. Do meu relacionamento pessoal com Jesus, que é o Senhor, que é o que purifica com o seu sangue todos os meus pecados, depende de todos os outros relacionamentos. A coisa tem que começar de dentro para fora. Quer viver bem com quem está do lado de fora? Quanto concorda comigo que às vezes conviver bem com quem está do lado de fora é muito difícil? Amém? Não é? Então, primeiro, querido, a gente quer que Deus mude o outro. Transforma ele. Converte ele. Não é nele que começa, querido. Em quem começa? Em nós, queridos. É em nós é que começa. Então, querido, a coisa que tem primeiro que começar em mim. Eu tenho do meu relacionamento pessoal com Jesus, vai depender todos os outros relacionamentos com Deus, com o próximo, com a minha família, com meus irmãos na igreja,
E vai viver também, querido, você vai viver melhor com você mesmo. Amém. Porque, querido, se a gente não tem uma vida de comunhão com Deus, nem a gente se aguenta. Amém, querido? Se você não vive uma vida de comunhão com Deus, até você tem dificuldade de aguentar você. Como é que é? É, exatamente. Então, tem horas que para eu me aguentar, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso orar a Deus. Não é? Porque às vezes a gente quer que todo mundo mude lá fora, né? A família, mas quem tem que mudar em primeiro lugar sou eu, é de dentro para fora. Amém. Então, o problema, né? As pessoas às vezes não gostam de ouvir isso, né? Olha, o teu problema não é teu marido não, o teu problema é você. Muda esse coração. Ah, teu problema não é teu filho não. Teu filho é bênção. Muda teu coração. Muda esse olhar que você tem para o teu filho. Amém, queridos? Vocês estão aí? Então, queridos, a gente tem aqui uma sugestão. Toda noite, querido, quando você deitar, fala com Deus. Deitado, não precisa uma coisa tão formal, ajoelhado, tão espiritual. Onde é que eu pequei hoje? Aonde é que eu perdi, dei bola fora? Aonde hoje eu falei demais? Aonde eu não devia ter feito isso? É uma hora, querido, que você tem que se confessar com Jesus. Jesus, me perdoa. Não deu para aguentar. Me perdoa, Senhor. Mas eu fiquei com muita raiva. A gente tem que ter isso com Deus diariamente. Quem aqui que toma banho todo dia? Tem uma meia dúzia que toma banho todo dia. Por que, querido? Se a gente não tomar banho, a gente cheira mal. Quem é que aqui lava a louça todo dia? Porque senão, querido, da mosca. Veja só. A gente tem. Quem é que arruma a casa todo dia? Faz a cama, arruma o quarto. Arruma. Por quê, querido? Se a gente não fizer essas coisas, tomar banho, lavar a louça, arrumar a casa, arrumar o quarto, a vida da gente vira um caos, querido. Vira um caos total, né? Então a gente precisa, né? Entenda, querido, para acontecer do lado de fora, a gente quer muito que aconteça do lado de fora, né? Eu quero ver minha filha transformada. Quem gostaria de ver que os filhos se transformassem, mudassem? Olha só, antes deles mudarem, quem tem que mudar? Gente. Amém, querido? Ah, eu queria que esse pastor mudasse. Que ele fosse outra pessoa. Antes do pastor mudar, você tem que mudar. Amém, querido? Então, para acontecer do lado de fora, primeiro tem que acontecer do lado de dentro. Por isso que eu estou dizendo, querido, a importância pessoal de uma comunhão com o sangue de Jesus, todo dia é dia de você confessar pecados diante de Deus. Todo dia você tem que chegar diante de Deus e Deus, me perdoa. Me perdoa. Querido, você nem precisa ir para o lugar de oração. Você ali já na mesma hora, você sabe que deu bola fora. Oh, meu pai, não devia ter falado isso. Oh, meu Deus, por que eu fiz isso? Oh, meu Deus, me ajuda, me perdoa. Entendeu, querido? A gente tem que se purificar todo dia. Você não tem que tomar banho todo dia? A gente tem que limpar o coração todo dia. Tem que limpar a mente todos os dias. Eu gosto muito, queridos, de um salmo que me acompanha há muitos anos. E eu já aconselhei tantas pessoas, né? É um salmo de Davi que estava sendo perseguido por Saul e todos os outros que queriam acabar com a vida dele. Davi era o rei, queridos. Ungido por Deus, mas sofria perseguição de Saul, sofria perseguição dos que estavam lá.
E Davi, certa ocasião, no Salmo 18, no versículo 28, ele fala assim: Senhor, acende a minha lâmpada e derrama a luz nas minhas trevas. Queridos, eu levei anos para aprender isso aqui, para entender isso aqui. Eu entendia só disso: derrama, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Mas aqui o que Deus está dizendo o que Davi está dizendo: Senhor, acende a minha lâmpada. Em outras traduções diz assim: acende a tua luz, acende o meu facho, acende a minha luz. O que é a nossa luz, queridos? Os olhos são a lâmpada do corpo. Então, às vezes, o que Davi estava dizendo? Senhor, abre meus olhos para ver o que está acontecendo e derrama luz sobre as minhas trevas. Derrama luz sobre o que eu não estou vendo. Queridos, a gente faz e não vê. A gente faz e não percebe. Aí às vezes as pessoas chegam: cara, por que tu fez isso? Isso o quê? Eu fiz isso? A gente faz e não vê. Amém? É verdade, amém. Quem aqui já foi deitar e chegou na cama e disse: será que eu apaguei o fogão? Será que eu fechei a porta da casa? É isso aí. Quem é que aqui diz: será que eu tomei meu remédio? Porque agora tem umas caixinhas, né, querido? Tu já bota ali tudo, que aí tu olha para a caixinha. O remédio não está lá, eu tomei. Mas tu se lembra que tu tomou? Não lembra nada, querido. A gente faz coisas que não vê. Então a gente tem que pedir: Deus, mostra para mim o que eu estou fazendo errado. Para mim mudar, para mim ter uma outra atitude, para eu pensar a respeito, Senhor. Mostra para mim, Senhor, o que eu estou nas trevas, para eu começar a pensar sobre o que eu devo fazer. E Davi, queridos, ele foi perseguido, foi tratado com justiça, mas ele orou a Deus e Deus mostrou para ele, e ele se submeteu ao tufão. Deixou o tufão passar. Fala para o irmão: meu irmão, o tufão tem uma coisa de bom, ele passa. Ele passa. E as coisas voltam, acalmam. Amém, querido? Obrigado. Então, querido, nós vamos nos aproximar da mesa nessa manhã, colocando essas coisas diante de Deus. Nós não estamos aqui acusando ninguém, condenando ninguém, botando o dedo na cara de ninguém. Nós estamos lendo a palavra, e a palavra de Deus nos faz enxergar. Se eu digo que eu ando na luz, eu tenho que me comportar de uma forma. Meu comportamento, minhas ações, minhas atitudes tem que ser de um jeito. Senão eu posso estar dando um mau testemunho. Amém, queridos? Então, que a gente deixe o Espírito Santo falar. Será que eu tenho tratado a minha esposa como eu tenho que tratar? Será que eu tenho tratado minha sogra? Minhas filhas? Amém, querido? Será que eu tenho tratado os membros da igreja como eles merecem ser tratados? Vocês estão aí mesmo? Amém. Será que eu tenho vivido relacionamentos saudáveis lá onde eu moro? Ou eu sou aquele vizinho antipático que não fala com ninguém? Queridos, nós estamos aqui nesse mundo para vivermos relacionamentos saudáveis, em primeiro lugar com Deus. Amém? Amém? Mas em função desse relacionamento saudável que eu tenho com Deus, relacionamento saudável com meus irmãos. Amém. Quem aqui tem um irmão que é difícil?
Pede ajuda a Deus. Deus me ajuda. Não é meu irmão que tem que mudar. Não é minha irmã. Isso está sendo gravado? Tá? Hoje corta. Edita. Porque às vezes a gente fala que não vou falar não. Aquela ali é maluca. Não é maluca não, meu irmão. É um ser de Deus, uma criatura de Deus. E Deus tem propósito para a vida dela, para a vida dele. Amém? Às vezes, querida, a mudança não é do lado de fora que precisa acontecer. É do lado de dentro. E muita gente não aceita isso. Não concorda. Amém, queridos? Amém. Que o Espírito Santo aplique essa palavra. Eu ando com Deus. Se eu ando com Deus, eu ando na luz. Amém. No momento que eu andar nas trevas, porque a gente escorrega, querido. A gente escorrega. A gente faz coisas que não devia, a gente fala que não devia. O Espírito Santo, ele nos chama a atenção. Amém. E para aí. Para aí. Não fala essa besteira que você está falando. Confie em Deus. Amém? As coisas vão melhorar. Amém? Abaixa a cabeça por um momento. Vou dar os diáconos para preparar aqui. Em primeiro lugar, Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra nunca vem para pior, Pai. Ela sempre vem para melhor. Mas às vezes somos nós que precisamos fazer uns acertos. Somos nós que precisamos nos submeter. Porque Senhor é o Senhor. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o nosso Salvador. Então nós primeiro, em primeiro lugar, precisamos nos submeter a tudo que o Senhor permite e que permitiu acontecer na nossa vida. Aconteceram dentro de um propósito teu. Então nós queremos te agradecer porque o Senhor cuida de nós. E que teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a andar com Deus, a andar na luz. Que o Espírito Santo nos ajude. Fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a perseverança. Esses são os frutos do amor de Deus, da luz de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia também fala das obras da carne, que são as divisões, as facções, as discórdias, a raiva, o ódio. E nós estamos, Pai, a cada dia tem que escolher. E nós queremos fazer uma escolha, Pai. Eu quero andar contigo. Por mais desafiador que seja, eu quero andar com Deus. Eu quero andar contigo. Eu quero andar na luz. Que o teu Santo Espírito fale com o coração de cada um. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos distribuir os elementos e vamos aplicar. Queridos, Davi é um excelente exemplo para nós. De uma pessoa que, em geral, não perdia a comunhão com Deus. Em geral. Mas em alguns momentos ele perdia a comunhão com Deus. Então, uma situação, Davi é um exemplo para nós de um ser humano. O ser humano é uma pessoa que tem horas que ele acerta. Tem horas que ele erra. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Tem horas que a gente se submete a Deus, faz as coisas de Deus. E tem horas que a gente perde a graça. Sai da graça. E aí o nosso papel, queridos, é voltar para Deus. Sempre voltar para Deus. Deus não é a fonte dos teus problemas.
é a fonte das soluções. Amém? Então a gente às vezes vê pessoas mal criadas com Deus, blasfemando contra Deus. Teu problema não é Deus, querido. Teu problema é teu coração duro, teu coração fechado. Teu problema é a tua amargura, tua raiva. E essas coisas quem tem que tratar com Deus é você. Amém? Então pegue um pedacinho de pão. Nós queremos aproveitar esse momento, Pai, para te pedir perdão, porque não existe uma pessoa aqui que em algum momento não tenha errado. Não existe nenhuma pessoa aqui infalível. Todos nós, em algum momento, julgamos, em algum momento não falamos a verdade, em algum momento guardamos uma mágoa, em algum momento ficamos ressentidos até com aquelas pessoas que nós mais amamos. E nós queremos te pedir perdão, Pai. Porque quando essas coisas acontecem, são um sinal para mim. Volta para Deus. Volta para a comunhão com Deus. Volta para o joelho. Volta para a Bíblia. Volta para o louvor, para a adoração. Volta para a gratidão. Então, Pai, perdoa os nossos pecados. Quem é que sabe que é um pecador? Peça perdão a Deus. Deus, perdoa os meus pecados. Obrigado pela obra que o Senhor está completando na minha vida. Obrigado pelo Teu Espírito Santo insistir comigo até hoje. Obrigado por eu estar hoje dentro da Tua casa, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra. Por mais que seja difícil ouvir a Tua palavra, estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra. Queremos Te agradecer, porque o Senhor não desistiu de nós. Se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor não desistiu de nós. Perdoa, Pai, as nossas rebeldias, perdoa as nossas raivas, perdoa as nossas desobediências. Perdoa-nos, Pai, e nos ajuda a andar contigo, Pai, a caminhar contigo. Nos ajuda, Pai, a andar na luz. Lâmpada para os meus pés e a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Nos ajuda, Pai, a andar nos Teus caminhos, porque nos Teus caminhos tem luz. Então, meu Pai, que o Senhor aplique essa palavra na vida de cada um. Nos ajude, Pai, a fazer mudanças que talvez nós precisamos fazer. Eu não vou mais falar essas coisas que eu falo. Eu não vou mais reclamar. Eu não vou mais murmurar. Eu sei que você tem que pedir ajuda do Espírito Santo, querido. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Me ajuda. Mas eu quero andar com Deus. Eu quero andar na luz. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam trevas, escuridão, sombra. Eu quero andar contigo. Porque quem anda contigo é luz do mundo, é sal da terra. Muito obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. E lava-nos com o Teu sangue e nos purifica. E que quando nós participarmos desse pedaço de pão, aquilo que o Senhor nos promete aqui, o perdão dos nossos pecados, se concretize na vida. Que a gente viva contigo sem carregar culpa, sem carregar condenação, sem carregar, pelo contrário, que a gente tenha comunhão contigo com paz, com gratidão.
Abençoa esse pedaço de pão que nós participamos no nome de Jesus. Amém. Você pode participar. Graças a Deus. Nós colocamos o título nessa mensagem de relacionamentos saudáveis. Então, no momento que nós vamos participar do cálice, quais são as pessoas com quem você gostaria de viver um relacionamento mais saudável? Existem relacionamentos, queridos, que são marcados por atritos, por brigas, por palavras duras, que machucam. E a nossa só oração é sempre assim: muda fulano, transforma ciclano, faz uma obra na vida de fulano. Mas não começa no fulano, querido, começa em nós. Então apresente para Deus. Não precisa ser uma pessoa, pode ser várias pessoas com quem você gostaria de viver um relacionamento mais saudável, com mais amor, com mais perdão, com mais união, com mais paz, algo que fosse mais leve, porque para você às vezes parece que é pesado. E o Espírito Santo, ele tem interesse em nos ajudar, porque isso traz bênção para a nossa vida, e trazendo bênção para a nossa vida, a gente começa a abençoar muitas pessoas sem nem saber. Às vezes basta um olhar, basta um sorriso, basta um até logo, basta uma palavra, e você já abençoa a vida de alguém. Então, Pai querido, nós queremos te apresentar. Já entendi, Pai, que eu tenho que ter, em primeiro lugar, uma vida de comunhão contigo, uma vida de comunhão com teu Santo Espírito, uma vida de comunhão com Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, uma vida de comunhão com a tua palavra. Em primeiro lugar, eu preciso disso, porque esse é que vai me dar força para eu fazer as mudanças que eu preciso fazer na minha vida. Para eu mudar a minha maneira de falar, para eu mudar o que eu estou fazendo, o que não te agrada, para eu mudar aquilo que é necessário ser mudado. Nessa outra ocasião, Jesus disse para uma mulher: mulher, ninguém te condenou? Eu também te condeno. Vá e não peques mais. Então, Pai, abençoa-nos, Pai, ao participarmos do cálice que representa teu sangue derramado, que nos purifica, para que a gente viva relacionamentos saudáveis com os mais apegados a nós. Relacionamento saudável com a esposa, com o marido, com um filho, com uma filha, com família. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos próximos e não distantes, e não frios. Nos ajuda, Pai. Só o teu amor sendo derramado no nosso coração, curando nossas feridas, porque alguns de nós aqui, Pai, fomos muito marcados, fomos muito feridos, fomos muito machucados, e hoje temos dificuldade de amar porque passamos por muitas coisas. Cura as nossas feridas não saradas no nosso coração, para que a gente possa viver mais e levar mais do teu amor para todos aqueles que estão próximos a nós. Abençoa esse cálice, Pai, que ao participar, o teu amor seja outra vez derramado no nosso coração. Esse momento também, Pai, é um momento importante. Cura aquele que está enfermo aqui, Pai, aquele que está doente, aquele que está adoecido, Pai, aquele que está com uma dor, aquele que está fazendo um tratamento, aquele que está tomando remédios, aquele
ele seja curado nessa manhã. Quantas vezes eu já vi o Senhor fazer isso? Curar pessoas num culto de Santa Ceia. Que nessa manhã, meu irmão, a minha irmã, seja curado no físico, na alma, e que ele seja renovado no seu espírito. Que a esperança volte no coração dele de dias melhores. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar dando glória a Deus, vem dizendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vocês estão bem? Você está bem? Então procura uma pessoa e dá um abraço, dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de força, abençoa, põe um sorriso no rosto dela, põe um sorriso no rosto dele. Amém?